descanso, a casa em uma casa, ou de outro marido. Então ela assim beijou, e elas se levantaram a voz, então todas assim choraram. Amém? Coloca a sua Bíblia na cadeira. E no 3, nós vamos repetir o tema da mensagem de hoje. 1, 2, 3. Toma a cena do livramento do Senhor Jesus. Aleluia, Santo Senhor. A Bíblia nos diz a respeito de uma mulher chamada Ruth. Também nos diz a respeito de outra mulher chamada Noemi. Mas antes de nós falarmos de Ruth, eu quero contar um pouquinho dessa história, como tudo começou. A Bíblia nos relata que Noemi era casada com Elimeleque, e nesse casamento ela tinha 2 filhos que se destacaram nessa história, Leon e Maleon. E elas moravam assim em Belém. Mas quando nós olhamos Belém, antes de mais nada nós precisamos entender que as raízes da palavra Belém vem de Efrata. Então Efrata, logo em seguida, adotou o nome de Belém. E Belém vem do hebraico que quer dizer casa de pão. Então Noemi saiu juntamente com sua esposa para vender as suas propriedades e foi morar em Moabe. E Moabe não era uma terra das melhores, Moabe era uma terra dos inimigos de Israel. Afinal de contas, diz a palavra do Senhor que Israel foi ali escravo, serviu os moabitas durante 8 anos. E algumas batalhas eles assim traçaram uns aos outros. Então Moabe não era um lugar de conforto, não era um lugar onde por sua vez Israel estava na sua zona de conforto, então estava tudo bem. Mas Noemi decide sair da casa de pão de Belém, porque estava voltando ao alimento. Então ela foi morar em Moabe, passaram esses anos. Os seus filhos vieram casar, eles cometeram o segundo erro. Porque o primeiro erro foi sair de Belém. O segundo erro foi se relacionar com as moabitas. Então assim eles se casaram com as mulheres moabitas. Uma chamada Ruth e outra Orfa. Então desse relacionamento não veio filho nenhum. Alguns estudiosos dizem que eles cometeram o erro com base que Israel, eles ali quando reuniram numa assembleia, eles colocaram os moabitas e os amonitas fora da assembleia. Ou seja, eles eram exclusos da sociedade e diante também da assembleia dos justos. Então os moabitas, juntamente com os amonitas, não eram bem-vindos na assembleia dos justos. Então, aqueles homens, por sua vez, eles não tiveram filhos. Se der para sentar aí, eu agradeço. Amém? Mas se não der também, eu estou aqui para brigar. Amém? Então vamos lá. Escute isso. A Bíblia nos diz que quando eles começaram a morar naquela cidade de Moabe, eles começaram a ouvir a notícia que Belém já estava tendo a mão do Senhor abençoando. Eu quero que você entenda algo da parte do Senhor. Existem pessoas que não sabem atravessar a crise. E quando atravessa a crise, já pula fora do barco. Escute que eu vou falar através da autoridade do nome do Senhor. Quando ali, Noemi passa pela primeira crise, que era uma crise financeira, qual foi a resposta dela? Ou atitude, vamos sair do lugar onde nós estamos, aqui não tem mais história para nós, então vamos se deslocar a outro país, a outro povo. Existem pessoas que quando passam, atravessam pela crise do trabalho, se não está vendendo, se não está sendo bem sucedido, na sexta-feira vai provar, vai encher a cara de cachaça, para que venha ter uma resposta. Existem pessoas que quando no casamento não tem sucesso, já procura outro, ou já procura outra, para satisfazer o prazer na carne. Existem pessoas que quando não tem prazer dentro da sua casa, vai ficar a noite toda nas festas porque não tem alegria na sua casa. Isso não é provocar mudança, isso é provocar pesadelo. Eu quero te chamar essa noite para que você venha provocar mudança. Mudança nós provocamos no meio da crise, mudança nós provocamos no meio da escassez, mudança nós provocamos no meio do choro, mudança nós provocamos no meio da perda. Oh, aleluia! E a Bíblia nos diz que Noemi, quando passa por uma situação financeira, sai do lugar onde tinha o alimento, casa de pão, e vai morar num país onde o povo era idólatra, onde o povo cultuava outros deuses, e ela, por sua vez, ficou ali 10
teve netos, perdeu seu esposo, perdeu seus filhos e volta. E a história dela era uma história de destruição. Quando nós olhamos o significado de Ruth e de Noemi, o significado vem do hebraico. Uma quer dizer Ruth agradável e a outra quer dizer amigável. Mas quando nós invertemos, tanto faz como tanto fez, a realidade é essa. Porque uma pode ser considerada como uma amizade, que é Ruth. A outra pode ser considerada como amigável, porque ela era uma pessoa que gostava de compartilhar a sua história e assim ela gostava de compartilhar também a sua vida com outras pessoas. Mas chega a hora de despedir uma da outra. E a Bíblia nos diz e relata que elas tinham que se despedir porque cada uma tinha sua mãe, cada uma tinha os seus deuses. Então Noemi chama Orfa e chama Ruth e assim despede delas: olha, eu preciso voltar para Belém, eu preciso voltar para o lugar onde eu saí. Então Orfa vai lá, beija, abraça, chora. Ruth também faz a mesma coisa, mas Ruth vai lá e fica em uma situação que ela começa a falar com Noemi: olha, eu preciso ir para Belém. Eu preciso ir para Belém, eu não posso ficar aqui. E Noemi, ela olha para a sua velhice, ela olha para a sua idade, e ela diz: olha, se eu viesse ter algum marido hoje, e se esse marido viesse ter relações sexuais comigo, por acaso vocês iam esperar uma criança nascer e depois vocês iam casar com ele? Não. Então minha filha, procura os seus pais e cultua e sirva os seus deuses, porque eu vou para a minha cidade. Quando Ruth fica sabendo daquela história, ela não tinha incentivo nenhum, porque Noemi estava amarga, ela estava afligida, ela estava entristecida, ela estava em depressão, ela estava angustiada, não tinha nenhum incentivo para que ela voltasse ou para que ela viesse ir para Belém. Mas Ruth, ela percebe que algumas pessoas, no tempo da sua história, ela escutou que Israel serviu um Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. E eu lembro, meu irmão, minha irmã, a seguinte questão: quando nós escutamos uma história e essa história fica só na boca do vizinho, se for uma mentira tem que ficar lá, mas se for uma verdade, nós temos que colocar em nosso coração também. Nós só vamos provocar mudança quando nós ouvimos uma verdade e quando nós colocamos essa verdade em prática. Ruth, por sua vez, ela não teve o incentivo de Noemi, mas ela diz com toda a voz e com toda a convicção: o teu Deus será o meu Deus, a tua cidade, o meu país será a minha nação. Onde você pisar, se eu pisarei, onde você chorar, derramarei as minhas lágrimas. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, o teu país será a minha nação, a tua cidade será bolso para a minha carne. Se onde tu morreres, assim morrerei eu, mas a partir de hoje eu vou contigo. Ora, maga, chata, não, sou provocar mudança, meu irmão, minha irmã, não é simplesmente movimentar um móvel de um lado para o outro. Quando nós buscamos o significado de provocar, não está associado a uma rebeldia, está associado a incitar. E o que isso quer dizer? Incitar uma pessoa ou algum objeto. Nós vamos ali deslocar, chamar a atenção daquela pessoa ou deslocar o objeto de um lado para o outro. Como é o costume das mulheres? Tem mulher que é uma benção. O homem tem dia que ele dorme virado com a cabeça para a janela. Tem outro dia que ele já dorme com a cabeça virada para o guarda-roupa. Tem um dia que ele está com a cama de um jeito. No outro dia ele já está com o guarda-roupa totalmente diferente. A esposa coloca uma hora estante de um lado porque o sol pega. Outra hora já tira estante e deixa só a televisão. Isso se chama mudança. Muitas vezes a pessoa fica naquela mesma mesmice, dá mal aos habitantes da casa formiga. Então eles vão e entram igual o metrô. Eles estão ali entrando e saindo e a pessoa não se preocupa, porque não quer provocar uma mudança. Quando nós estamos provocando uma mudança, nós não aceitamos aquela situação ficar daquele jeito. Ruth não aceitou que ela viesse ali ficar tão alta, viúva e sem filhos, mas ela vai para Belém. E quando ela chega em Belém, está lá Noemi, amarga. Tem gente que é terrível. Quando está no meio de uma situação, já começa a murmurar Deus e o mundo. Aí Noemi já começa a dizer: olha, eu saí de Belém e meu nome era Noemi.
E agora eu já não sou mais Noemi, eu sou Mara, amarga. Porque amarga eu sou, porque eu estou sofrendo pela mão de Deus, o Todo-Poderoso. E ela já começa ali a querer destruir o emocional de Ruth. Ela já começa a tirar o equilíbrio de Ruth. Tem gente que é assim. Tem gente que eu não presto para andar com quem é murmurador. Eu não presto para andar com quem é caluniador. Eu não presto para andar com quem não vai me motivar ou me incentivar. Tem gente que gosta de andar com aqueles que vai só reclamar, murmurar ou questionar. E já começa a ser um grupo de murmuradores, um grupo de caluniadores. Mas Deus, meu irmão, não quer que você faça grupo nenhum. Deus quer que você seja um provocador de mudança. Aleluia! Aí Noemi está diante da cidade, o povo já começou ali a perceber. É a Noemi. Olha quem é que está vindo, Noemi vai ter um moço do lado dela. Aí Noemi vai lá e coloca um rótulo na sua vida. Agora eu já não me chamo mais de Noemi, meu nome é Mara. Porque eu sou amarga. Eu estou sofrendo com a perda do meu esposo e dos meus filhos. E ela ainda vai lá e coloca a culpa em Deus. Quantas vezes é assim? A pessoa começa a viver uma vida de destruição, faz as cagadas da vida, aí coloca a culpa em Deus. Ai, por que Deus? Por que o Senhor não mandou hoje com a espada de corrupção de manhã para matar esse demônio? Por que o Senhor permitiu que eu viesse pecar ou errar? Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Grave isso. Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Então, para provocar, meu irmão, minha irmã, mudança, Deus não vai desmontar o céu por mim com você. Deus não vai desmontar a terra por mim com você. Nós que temos que provocar mudança no nosso ambiente. Se o nosso ambiente é a nossa casa, se o nosso ambiente é a nossa família, se o nosso ambiente é o nosso trabalho, provoque uma mudança. Provoque uma mudança. E como nós vamos provocar uma mudança? A primeira coisa, não é aquilo que você escuta, não é aquilo que você vê, meu irmão, minha irmã, mas é aquilo que você sente, é aquilo que você tem, é a tua fé. Ruth, por mais que ela cultuava outros deuses, ela tinha uma fé. E tem gente que é assim. Tem muito católico, tem muita fé, muito mais do que evangélico. Tem evangélico que só tem fé quando tem dinheiro na conta. Tem evangélico que só tem fé ou tem glória pela boca, aleluia nos lábios, quando trocou de carro, quando comprou uma casa. E tem católico não, que vai de dia, de noite na missa, e está lá cheio da fé em Maria, está lá cheio de fé na Santa, o joelho está todo estourado, mas tem fé, do jeito dele lá eles têm fé. Agora tem evangélico no meio da crise, eu estou só crendo em Jesus, eu não posso mais ir para a igreja. Olha Jesus, porque o Senhor me abençoou, Deus. Eu devolvi o meu dízimo, Senhor, por que o Senhor me abençoa? Dízimo, meu irmão, minha irmã, não é resposta de mudança em todas as suas áreas. Dízimo, meu irmão, é a prova de uma obediência. E tem muita gente que está aqui, devolve o dízimo e está dizendo que está pagando o dízimo. E aí vai cobrar de Deus. Vai cobrar de Deus. Provocar mudança, meu irmão e minha irmã, é você conversar com Deus e receber algo novo da parte dele. Hoje recebeu algo novo da parte do Senhor. Parece uma loucura, mas é uma verdade. Enquanto Noemi ficou dentro de casa, outra lá reclamando. Eu digo, Ruth, não. O meu só pode ser que eu preciso de um emprego. Eu não posso ficar nessa situação. Eu não posso. Eu tenho que procurar alguma coisa para me fazer. Ruth vai lá, deixa Noemi na sua casa. E ela vai para o campo fazer um serviço de humilhação. Ela começou a pegar os grãos restos, que era destinado aos pobres. E ela começou a pegar as migalhas dos filhos que caíram de homens que estavam colhendo lá na frente. Então, se caíram os grãos, aqueles homens que estavam lá na frente, era uma tradição. Não poderiam então eles retornarem para catar os grãos que caíram no chão. Então, queriam que as pessoas, os pobres, aquelas pessoas que estavam ali predestinadas a não ter nenhuma mudança na sua vida, então eles começavam a catar os grãos para que eles viessem a ter uma sobrevivência, não um lucro. Então Ruth já começou a catar os grãos e ela chega na sua casa ali e diz: olha, o meu dia foi uma bênção. O meu dia foi uma bênção. Olha, eu catei esses grãos, agora nós já temos o jantar. Nós vamos comer, nós vamos se alimentar. Deus tem nos abençoado. E Noemi começa a perguntar para ela: onde é que você estava? Em qual campo você foi trabalhar? Eu fui trabalhar num campo de um homem chamado Boaz. Aí Noemi já ficou alegre. Tem gente que é assim. Só fica feliz com dinheiro na mão. Meu irmão, dinheiro não é tudo. Olha para
do seu marido que você vai. Cuidado, porque se lá tiver bebida, isso, aquilo, outro. Por quê? Não é todo mundo que vai chegar na festa de um parente, que vai sentar lá e vai falar assim, eu não gosto de bebida, eu não gosto dessa conversa. Não é todo mundo. A maioria, infelizmente, é o quê? Está lá a cervejinha. Aí, eu já bebi muito essa cervejinha, não veio mais não, estou na igreja. Mas essa gelada aí já fez bem para mim, viu? Rapaz, uma gelada abençoada por Deus, viu? Mas hoje em dia eu bebo não. Aí já começa a dizer, rapaz, você já viu aí a música da Muriçoca? Rapaz, a música da Muriçoca tá boa, né? Rapaz, não, lá na igreja a gente não pode cantar não. Rapaz, lá na igreja é só louvor e adoração. Aí já começa o ímpio dizendo, rapaz, esse cara tá na igreja, falando de cerveja e da música da Muriçoca. Rapaz, esse camarada não tá na igreja não. Porque diz a palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã, que a candeleira ela não tem que ficar por baixo, mas ela tem que ficar por cima da mesa. Então nós temos que ser a luz, o destaque. Nós não temos que ficar por baixo, mas temos que ficar por cima. Então em qualquer ambiente que nós se deslocarmos, nós temos que se destacar e não ficarmos por baixo. Vai de retiro, não. Vai na festa de parente, já com o elefante fora da linhagem dele, com aquela pomba caída. Aí a pessoa fala assim, eita, por isso que eu não vou para a igreja, para ficar com você, eu não quero não. Eu não quero, olha, crente eu nunca vi. Crente parece que antes de ir para a igreja, olha o terreno de macumba e coloca uma carranca e já começa a ficar ali no meio da família com aquela carranca, acha ruim de tudo, e aí não sorri, e tudo coloca defeito, e só sabe acusar e aprontar. Isso não é provocar mudança. Isso não é provocar mudança. Provocar mudança, meu irmão, minha irmã, é você ser luz no meio das trevas. É você ser sal aonde não tem gosto. Isso é você provocar mudança. Aleluia! Agora tem gente que não vai na festinha. Aí está lá o bendito perezinho que ainda não se converteu lá. Muriçoca. Eu não vou falar outra coisa que tem um duplo sentido. Aí está lá, muriçoca. Aí já começa lá. Estou sentindo uma coisa que nem na igreja eu sinto. Aí daqui a pouco está lá o ímpio olhando. Rapaz, olha lá como é que está lá o crente, ó. Está todo solto, todo soltinho. Aí daqui a pouco ele esquece que estava numa festinha. Aí já começa a conversar. Daqui a pouco já pega um costumezinho daqui, já fala um palavrãozinho dali. Aí já começa ali. Daqui a pouco a pessoa fala assim, rapaz, eu te encontrei uma semana atrás e você disse que se eu não aceitar Jesus eu ia para o inferno. E agora você já está todo solto. Isso não é provocar mudança. Isso, meu irmão, minha irmã, é você associar a sua vida com a vida do vizinho. E a nossa vida, meu irmão, minha irmã, não tem que estar associada com a vida do outro, não. Porque diz o ditado por aí, que sempre a cama do vizinho é mais verde do que a outra. A minha não é, não. A minha sempre vai ser de destaque, porque eu não estou nem aí com o vizinho. Não estou nem aí. Ontem, lá na rua, no condomínio, estava lá cada carrão. Você precisa de ver. Os carrão lá que eu nunca vi, parecia a peça de traficante. Uns carrão com um pneuzão com uma rolona, e eles pareciam que faziam uma provocada. Aí daqui a pouco chegou as motoras. Eu falei, meu Pai do céu, vai ter morte hoje aqui, Jesus. Vai ter morte. E esse povo, se não deixar dormir, Jesus vai ter que matar a gente hoje. E eu já comecei a dobrar o joelho, aí eu falei, eita, vai lá no meu quarto, eu não estou conseguindo nem assistir televisão. Eu falei, não, minha filha, se preocupe não. Eu falei, Jesus vai ter morte hoje. Jesus, esse povo aí que está com carrão, com botona, tu está achando alguma coisa. Senhor, se alguém passar em frente do meu portão e fazer xixi, mata ele. Arranca a ferramenta dele, Senhor. Mata esse infeliz agora, Senhor. Mas no meu portão não vai fazer xixi, Senhor. Se algum infeliz amaldiçoar a minha casa, que ele morre em frente à minha casa. Não, na minha casa não, Senhor. Não, na casa do vizinho. Porque ele não pode morrer na minha. Eita, mas eu só fiquei lá olhando, querendo ver a morte. Abri a portiola da porta lá e eu vi um espaço lento passando em frente de casa. Eu falei assim, Jesus, mata esse feliz, eu quero ver, Jesus. Eu não vou ficar sem dormir por causa de vizinho nem nada não, Senhor. Daqui a pouco, deu mais de 2 horas, eu estava lá, no tal da muriçoca. E eu ouvindo lá aquele negócio para Jesus, essa muriçoca vindo do inferno, não vai querer que eu durma, mas ela vai morrer. Eu vou ser como um inseticida na vida dessa muriçoca. Senhor, esse infeliz que fez essa música, Senhor, que veio do inferno para tirar minha noite, Senhor, visita ele agora. Senhor, queima, Senhor, o som desse DJ. Deixa ele desempregado, Senhor, e tem que ser hoje.
amém. Gostei, Jesus. Daqui a pouco as motonas, carrão. Olha, está dando certo. Quando eu acordei hoje, pela manhã, fui lá ver o estrago. Praticamente todas as casas tinha garrafa de cerveja, tinha latinha de cerveja, tinha garrafa de vodka, todos, menos a minha. Aleluia, Menos a minha. Você acreditando ou não, meu irmão e minha irmã, menos a minha casa tinha. E o mãe que passou, falei, tá vendo aí, minha vida, como é que Deus cuida da gente? Outra hora os infelizes iam lá, colocava a garrafa, fazia isso e aquilo outro, mas Deus tá pegando, eu estou sentindo. Eu estou sentindo, minha vida, que a nossa oração está tendo força. Eu estou sentindo que a nossa voz está tendo peso, minha vida. Vixe, não vai zangar, minha vida. Mas vai dar certo. Aí ela falou assim, antes de nós chegarmos lá, ela falou assim, ixi, parece que era um vizinho. Tem um vizinho bastante que vai fazer uma festa. Mas é quando eu vi o nível de carro, de moto, eu falei, minha vida, não. O vizinho de cima, ele faz festa com os noiados, com os drogados, com os noiados dele. Esses aí, minha filha, os quentes, olha os montões nos carrão aí. Eu entrei lá e tudo. Eu falei, Jesus, hoje Deus vai operar. Eu provoquei uma mudança, não no condomínio, mas na minha casa. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você não provoca uma mudança. Você aceita a conta de água, a conta de luz que tem acesso. Você nem aceita aquela prestação indesejável. Você aceita o prejuízo, o dano. E você não provoca uma mudança na tua vida. Ô, meu irmão e minha irmã, você não é imã para aceitar tudo na tua vida. Você não nasceu para ser doador, meu irmão, minha irmã, para ser colocado na terra e depois ser desperdiçado. Não, meu irmão, minha irmã. Deus te fez como vencedor. E quem é vencedor vai ter luta. Porque toda luta, meu irmão, é um processo da vitória. Oh, aleluia! Há uma geração antes da minha. Escute bem isso que eu vou te falar. Principalmente das mulheres. Foi uma geração que não teve tanta educação e tanto conhecimento. Mas foi uma geração que foi preparada, principalmente as mulheres, para ser dona do lar. Ou seja, para estar na frente de um fogão, por trás de um tanque, sentado numa mesa descascando batata, chorando por causa da cebola, e ali limpando o chão, e o marido não estava nem aí, sempre achando que aquilo ali era pouco, não se tinha um sofá, muitas vezes, não tinha um fogão moderno, não tinha uma geladeira. Foi essa geração. Já os homens não poderiam ter o privilégio de estudar, então eles teriam que trabalhar para trazer o sustento para a sua família, mas uma geração após a minha, uma geração que está sendo formada, uma geração de conhecimento, é uma geração de sabedoria, onde as mulheres não estão sendo preparadas para ser donas do lar, estão sendo preparadas para lidar com situações, para trabalhar com homens, para trabalhar com mulheres, para estar num escritório, para estar conduzindo uma empresa, tanto média como porte ali grande. Essas mulheres têm que ter todo o cuidado. Escute bem que eu vou te falar. A sua casa, antes de mais nada, ela tem que vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Antes do seu trabalho, a sua casa foi onde Deus formou a sua família. É onde Deus constituiu a sua família. Onde Deus te entregou um esposo, onde Deus te entregou filhos na sua responsabilidade. Não é na responsabilidade da babá, não é na responsabilidade da empregada doméstica, não é na responsabilidade do vizinho, não é na responsabilidade do filho ou da filha mais velha, mas é a tua responsabilidade. Entenda isso. E a mulher, por sua vez, ela consegue associar e fazer coisas mais algo do que o homem. A mulher ela consegue cozinhar, já consegue atender o telefone, ela já consegue ir no banheiro, fazer o xixi dela, e ela não deixa o arroz e o feijão venha queimar. O homem não. Deus que me livre. Vou ter que falar, Jesus, é o jeito. A esposa pede, fica de olho no leite. Acabou. Feijão, amor, tá lá cozinhando, fica de olho para mim aí, que eu vou estender a roupa. Lá no quintal, lá. Amor, você está olhando o feijão, bicho? Eu até esqueci. Vai ver lá o feijão. Queimou. O homem ele só consegue fazer, da maioria das vezes, uma coisa só. E é porque ele esquece que o Senhor é dividido em duas partes. Duas partes. Quando nós não estivermos na igreja, eu falo que tipo de pensamento que o homem tem. Não vou falar hoje não. Quando eu estiver num ambiente aí melhor, eu vou falar qual é o pensamento do homem. Né? Quase que eu falo. Um pouco, vocês dois segurem aí, Jesus. Hoje não. Entenda? Quando nós, por sua vez, olhamos com uma geração, não resgatando o passado, mas pensando como eram as nossas mães,
da escola, e eu digo e repito isso, a escola não vai educar filho, a escola tem o papel de ensinar. E quando nós olhamos que o papel da educação pertence ao pai e à mãe, se você não educa, uma professora, uma coordenadora vai chamar a atenção do seu filho, e pode ser que você venha receber ali um papelzinho, uma intimação dizendo que é para você comparecer na sala de aula e procurar a coordenadora. Quando você se deparar naquela sala de aula, aquela coordenadora simplesmente vai falar assim: mãe, o que está acontecendo com seu filho? Ele não está tirando novas boas, ele está muito inquieto, está muito agitado. E a coordenadora chama a psicóloga e começa ali um interrogatório. E começa uma aflição e uma angústia e aquele sentimento de humilhação. E começa então tantas perguntas para poucas respostas. E a coordenadora, juntamente com a psicóloga, começa a falar assim: olha, ele está batendo em todos os coleguinhas, o seu esposo bate nele. O seu esposo é agressivo a ele. Você é agressivo a ele. Então a psicóloga começa a fazer um mapeamento para tentar ali buscar uma resposta. Por que o filho ou a filha está com notas baixas? Por que o comportamento dele mudou num período tão curto? E na maioria das vezes se encontra uma palavra-chave: ausência. Porque nós, quando começamos, meu irmão, a sonhar com os nossos filhos, nós não podemos sonhar com os nossos filhos querendo dar as melhores escolas para eles, não que isso seja um defeito ou um erro. Nós projetamos ali que nas férias nós vamos ali colocar eles para passear na Disney, ou nós vamos colocar eles para visitar um parente distante, e nós começamos a fazer tantos planos e tantos projetos, e esse projeto muitas vezes está frustrando os filhos. E onde os filhos, por sua vez, frustrados, eles começam a descontar. E esse desconto não é que eles vão buscar uma coisa que vai satisfazer eles, mas é uma coisa que eles vão procurar preencher. Onde eles vão ficar 10, 12 horas em frente a uma televisão. Onde eles vão ficar fazendo daquele jogo um instrumento de ocupação para a sua mente. Onde, por sua vez, o celular vai ser o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga, meu irmão, minha irmã. Está na hora de você provocar uma mudança diante dos meus filhos. Está na hora de você abraçar o seu filho, a sua filha, e não deixar o traficante abraçar, não deixar a prostituta abraçar, não deixar nem você abraçar, não deixar meu irmão, minha irmã receber um carão na escola, mas os seus filhos dizem a palavra do Senhor, que são herança de Deus, herança a gente cuida, herança a gente guarda, herança a gente vive o valor. Qual é a última vez que você pegou seu filho e a sua filha de mãos dadas? Você saiu da sua casa, colocou ele no seu carro, ou foi se deslocou a um parque de diversão, dizendo: meu filho, eu e o seu avô, que é o meu pai, a gente não tinha esse privilégio de um parque, a gente não tinha bicicleta, e eu olhava para os carros que eram poucos, e a gente andava de chinelo de dedo, e a gente tinha um prazer e uma satisfação de andar na rua. E hoje, meu irmão, tudo se resolve com carro, tudo se quer na padaria de carro, se quer ir no supermercado de carro, se quer ir na casa de um parente de carro. Isso, meu irmão, chama-se a pressa. E muitos de nós estamos vivendo numa pressa, aonde nós queremos resolver tudo do nosso jeito, numa velocidade não incrível, mas não queremos desligar o botão, a chave, e falar assim: tem alguém que precisa de mim. Tem alguém que precisa da minha atenção. Tem alguém que precisa da minha proteção. Tem alguém que precisa de ouvir a minha voz. Tem alguém que precisa falar comigo, porque eu tenho que provocar uma mudança. Eu tenho que chamar o meu filho e dizer: meu filho, eu te amo. Pode passar o que passar, eu te amo. Minha filha, pode passar o que passar, eu te amo. E essas palavras, meu irmão, minha irmã, tem que se colocar em prática, não tem que ser só da boca para fora. Porque tem gente que é assim. Diz que ama filho, mas fica igual galinha solta. Você já viu galinha? Galinha você não precisa ali de ter um ambiente agradável para ela. Tem no milho comida, ela vive em qualquer canto. Agora eu quero que você entenda a simbologia da planta, da árvore. A planta, por sua vez, ela necessita da água, do oxigênio, de alguns ingredientes. Mas antes de qualquer coisa, ela veio através da semente, isso é claro, é lógico. Precisa de uma cova, precisa de um adubo, precisa da água, do alimento. Aquela planta um dia vai crescer.
Aquela planta, um dia, ela não vai hospedar só passarinho, ela não vai só hospedar insetos. Ela, sendo uma boa planta, ela vai hospedar frutos. Então, um dia aquela planta, que alguns passos foram lá e pousou nela, já não vai servir mais de como se fosse um hotel para hospedar os passos ou lagarto ou outros insetos. Ela vai criar uma sombra, a sua folhagem, vai criar ali a sua beleza. Mas vai chegar uma hora que algumas pessoas não percebem que elas estão colhidas para dar fruto, então vão ficar por baixo daquela sombra, e vai ser gostoso. Mas a árvore com sorvete, ela quer mais. Ela não quer fazer só sombra, ela não quer ali chamar a atenção dos moradores, mas ela quer ter frutos. Então vai chegar uma fase da vida dessa árvore, que ela vai ali ter peso sobre ela, e esse peso é os frutos. Algumas pessoas vão dar lugar aos passos, vão dar lugar a algumas pessoas para subir naquela árvore. Algumas pessoas vão tirar só o pulo, outras pessoas, mesmo de baixo, vão jogar as pedras, e vão danificar os galhos, vão danificar a folhagem, vão danificar o fruto. Os nossos filhos, meu irmão, minha irmã, é como uma árvore. Lá no Deus que ali você não mataria, proteger eles de tudo. Tem hora que eles vão se machucar, tem hora que vão ali tirar a folhagem deles, tem hora que vão ali, meu irmão, ficar só debaixo dele. E nós temos que preparar os nossos filhos, não para o sofrimento, mas dizer: meu filho, acontece o que aconteceu, você teve um pai e uma mãe. Acontece o que aconteceu, teu pai e a tua mãe está aqui. Um dia você vai crescer, um dia você vai casar, um dia você vai ser mãe, um dia você vai ser pai, um dia você vai ter os seus frutos, mas eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, aleluia! Sabe, irmãos, o que eu vejo na vida de Ruth é um desejo de ser mãe, é um desejo de construir a sua história. E hoje em dia as pessoas querem ter filhos, mas não querem cuidar dos filhos, deixa a vida por qualquer um. E ali começa ali, eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que deixar meu filho com o parente, tenho que deixar meu filho com o vizinho, eu tenho que deixar aquilo. Quando nós decidimos a tomar qualquer tipo de decisão, nós temos, meu irmão, minha irmã, que mapear a nossa vida. O que é melhor para mim? Eu trabalhar agora, ganhar R$1.000, R$2.000, ou eu dedicar o meu tempo ao meu filho? Eu posso dedicar o meu tempo ao meu filho ou à minha filha e eu ganhar R$1.000. Então eu vou ter a educação do meu filho e eu vou ter um incentivo, algum dinheiro como retorno, mas existem pessoas que já não querem mais fazer essa opção, e não estão provocando mais mudança, estão colocando filhos integral na escola, onde a criança, as escolas estão cuidando dos filhos e os pais estão ali ganhando dinheiro, mas estão perdendo seus filhos. Estão perdendo seus filhos. Noemi perdeu seus filhos. Mas Ruth não, eu vou fazer a minha história. Eu vou provocar uma mudança. Ela vai ao campo pegar só o resto. Mas ela não desistiu. Ela sabia que aquele resto era só um